Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes nessa noite aí? Glória a Deus. Todo culto é alegria, né, amados? E a pastora falou uma coisa muito importante agora, que é uma grande responsabilidade estar aqui com vocês nessa noite, amém? Eu confesso que eu pedi para Deus, eu orei e eu disse: Senhor, eu quero uma palavra para essa noite, mas eu não quero uma palavra que venha de mim, eu não quero uma palavra que seja minha, mas eu quero uma palavra que seja de Deus para a igreja. Está entendendo? Que seja de Deus para a igreja. E Deus deu uma palavra que está no livro de 2 Reis. Abre a tua Bíblia comigo. 2 Reis, capítulo 5. O Espírito Santo de Deus. Deus está aqui nessa noite. Aleluias. Aleluias. Glórias ao Senhor. Antes de eu começar aqui, eu quero já agradecer a pastora Rosana, o pastor que não está aqui presente, né, o pastor Sérgio Miller, nosso querido pastor Edivaldo aqui, que homem de Deus também, sempre aqui, todos os obreiros dessa igreja e vocês que estão presentes nesse culto, né? Hoje é culto da família, amém? Glória a Deus. Quem que achou aí, diga amém. Amém? Vamos ler juntos então. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e muito respeitado, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Repete comigo. Homem valor, porém, aleluia, glória a Deus. Amados, essa noite, se eu fosse escolher um tema, e a pastora, eu vejo que o culto está na consonância, porque a pastora veio falando aqui de escolhas, quando deu o depoimento aqui do seu filho, e hoje eu titulo esse título como a escolha da sua cura. Já bate no irmão do lado e fala: irmão, tu quer ser curado nessa noite? Fala para ele, fala sem vergonha, sem medo. Quer ser curado nessa noite, irmão? Essa noite você vai ser curado. Em nome de Jesus. Quem tiver no Espírito nessa noite vai ser curado. Aleluia! Nós vamos falar aqui de um tema da história de Naamã. Nós vamos falar de um tema que está no livro de 2 Reis. Nós vamos falar num tema onde que existia um profeta de Deus chamado Eliseu. Nós vamos passar pela história e vamos ver que nós estávamos numa época ali onde que o rei da Síria tinha um grande exército. O rei da Síria tinha um exército com um comandante chamado Naamã. E esse Naamã, irmão, presta atenção aí. Ele é um cara poderoso. Ele é um líder de guerra, pastora. Ele é um homem, pastora, ao qual tinha muito poder, tinha muita força, deveria ter muita riqueza, porque a gente sabe que o chefe era bem remunerado. Ele tinha tudo, ele botava uma armadura bonita. Ele ganhava, ele tinha vitória nas guerras. Por cima daquela armadura bonita, todo mundo olhava, todo mundo achava muito bonito, pastor Edivaldo. Mas quando ele tirava, quando ele chegava em casa, ninguém sabia lá no exército. Quando ele chegava em casa, que ele tirava a armadura, que ele se despia, que ele chegava na sua casa, ele tinha uma doença, que era a lepra. Aleluia. Ele tinha uma doença escondida, aonde que o povo não sabia, até porque se o exército soubesse, como nós dizemos hoje nos cargos públicos, ele seria exonerado. E ele não podia estar falando ali que ele tinha essa doença. Só que quando ele chegava em casa perto da esposa, quando ele chegava em casa perto dos servos, quando ele chegava em casa perto das pessoas que estavam ali cuidando dele, eles viam aquela tristeza, aquela grande tristeza que Naamã tinha. E aí eu aprendo o primeiro princípio que eu quero passar para a igreja nessa noite. Naamã, ele não contava para os outros a sua fraqueza e o seu segredo. Naamã não contava para o exército que ele tinha lepra. Naamã não abria a boca dele e dizia: ai meu Deus, oh, soldado, meu subordinado, eu tenho lepra. Ora para mim, até pelos deuses falsos lá, porque na Síria era tudo deuses falsos, adoração falsa. Olha só, ora lá para Deus. Ele não contava.
E Deus está falando essa noite contigo. Porque tu abre a tua boca para contar os teus segredos para os outros. Aleluia. Por que tu abre a tua boca para contar a tua fraqueza para os outros? Aleluia. Quando só tem um aqui que tu tem que contar a tua fraqueza. Ei, quando tem um que é maior, que ele quer escutar da tua boca e dizer assim, ó, eu estou abrindo a minha porta para te me contar. Eu sou o teu Deus que te curo, aleluia. Quem quer cura nessa noite? Quem quer cura? Já sinto a presença de Deus aqui. Quem quer cura nessa noite? Dá um glória aí, igreja, tá fraco. Quero ver um glória aí. Deus vai fazer coisa tremenda na tua vida. Mas não conta a tua fraqueza. Não conta o teu segredo para pessoas que não podem te ajudar, aleluia. Tem pessoas que elas são tão sem noção, elas vão lá e estão passando por uma dificuldade financeira, ao invés de elas pedirem para uma outra pessoa que tem mais condições de ajudar ela, elas vão lá pedir dinheiro, pastora, para aquele que não pode ajudar. E aquela pessoa às vezes vai fazer uma fofoca e vai contar, ó, fulano não tem condições. Aleluia! Mas Deus está dizendo para ti que é Ele. Aprendo com Naamã um segundo princípio nessa noite. E você pode acompanhar comigo ali. E Naamã, chefe do exército do rei. Chefe do exército. Chefe do exército. Ele tinha o que aqui? Chefe do exército. Ele tinha uma profissão. Ele tinha um título. Aleluia! Mas também, a Bíblia vai dizer que ele era um grande homem. Muito respeitado e varão valoroso. Grande homem, muito respeitado. Varão valoroso não é título, é qualidade. Grande homem, muito respeitado. Varão valoroso não é título, é qualidade. Chefe do exército é título. Olha só, amados. Olha o que Deus está falando nessa noite. Não adianta ter título e não ter qualidade. Não adianta ter título e não ter qualidade. Sabe por quê? Quando você tem título e qualidade, você é chamado, você é exaltado. Deus está vendo o que você está fazendo. Mas quando você só tem título e não tem qualidade, ai, como é triste. Quando tu fala assim, o meu chefe. Mas que lindo quando tu fala assim, o meu chefe é um homem de Deus. Eu estou meio rouco hoje, igreja. Porque essa semana foi culto a semana toda. Estou com a minha mãe, tadinha, tá testemunha que ela foi comigo. Foi culto. Então a gente tá... A palavra, estou meio rouco, tá? Então assim, ele tinha o título e a qualidade. E é interessante, pastor Edivaldo, né? Pastor Edivaldo, é interessante que ele recebeu isso, ele já tinha isso. Antes mesmo dele ter um encontro lá com o profeta Eliseu. Antes mesmo dele ver o sobrenatural, ele já tinha essas qualidades. Aleluia! Deus está dizendo nessa noite para ti. Não adianta ter título e não ter qualidade. Aleluia! Levanta a tua mão que eu já quero profetizar nessa noite. Deus está pegando na tua mão nessa noite e está dizendo, eu estou te dando qualidades. Eu estou te dando qualidades nessa noite. Aleluia! Ainda que você esteja olhando para o pregador, ainda que você esteja olhando aqui para o pregador, não é o pregador, mas é a palavra que nessa noite vai te trazer a qualidade. É a palavra que exorta. E Deus está te acrescentando nessa noite. Tem gente que precisa ter um encontro com o sobrenatural para ter qualidade. Mas tem gente que ouve a palavra e a própria palavra é que vai mudar. A própria palavra é que vai fazer do seu marido melhor. A própria palavra é que vai fazer do seu filho menor. A própria palavra é que vai fazer do seu empregado melhor. A própria palavra que vai fazer do seu ovelha melhor. Seja melhor enquanto dá tempo, amado. Seja melhor enquanto Deus te escolheu para ser melhor. Aleluia! Naamã vai ter as qualidades. E agora, no versículo 2, me acompanhando aqui. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria
da sua lepra. Olha que coisa linda. Agora eles estão vindo lá de Israel, com uma moça presa, uma menina presa, uma menina que veio como escrava, uma menina que deve ter tido a sua família aprisionada ou morta, nós não sabemos o nome dessa menina, que a Bíblia não fala, não diz se ela era preta, branca, azul, qual era a cor dela, quanto ela tinha de dinheiro, mas a Bíblia diz que ela vai liberar uma palavra profética sobre a vida de Naamã. Aleluia! A Bíblia diz que essa menina vai levar uma mensagem que vai mudar toda a história e toda a vida de Naamã. Olha só, olha que tremendo isso, jovem. Deus te escolheu, jovem. Essa menina, segundo Flávio Joséfo ali, historiador, escreveu ali a história dos Hebreus. Ele vai mencionar que essa menina deveria ter aí em torno de 12 a 14 anos, uma menina novinha. Tem muito jovem aqui nessa igreja que eu vejo no louvor, aleluia. Deus te escolheu, jovem. Deus te escolheu vocês que estão aqui. Deus te escolheu para levar uma mensagem de Deus que pode transformar uma vida, aleluia, que pode transformar uma história. Essa menina vai dizer, se ele pudesse estar diante do profeta, se ele for lá, olha o que essa menina vai estar fazendo. Ela vai estar pagando o mal que Naamã fez de ter aprisionado ela, pastora, de ter trazido ela como escrava, de ter ido lá buscar ela na nação dela, cerceado o direito de liberdade dela, e ela vai pagar o mal com o bem. Ela vai dizer, vai indicar o profeta que está lá em Israel, que poderia curar a lepra de Naamã, aleluia. E quantas vezes, meus amados, é muito fácil aqui dentro da igreja a gente estar abraçando as pessoas que estão aqui. É muito fácil a gente abraçar quem gosta da gente. Mas é fácil tu abraçar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa que te prejudicou, amado. Deus quer falar contigo nessa noite aqui. Talvez alguém tenha te magoado, te machucado, e você deixe de estar fazendo aquilo que Deus quer que você faça, levando a mensagem de Deus para aquela pessoa. Aleluia! Mas essa moça, ela não deixou de levar a mensagem de Deus. Ela não deixou de profetizar uma palavra profética na vida de Naamã, dizendo, se ele se encontrasse com o profeta. Aleluia! E Naamã, então, vai escutar da boca da esposa dele, que a serva vai falar para a esposa, e a esposa vai falar para Naamã. E Naamã vai tomar uma atitude. Olha nessa noite, fala para o teu irmão, você quer tomar uma atitude? Naamã vai tomar uma atitude. Naamã vai ter fé. Naamã não viu o profeta, pastor Edivaldo. Naamã não sabe da cura que ele está fazendo lá. Naamã não sabe quem é o profeta. Ele sabe o nome pelaquela menina. Mas ele vai sair lá da cidade dele, vai conversar com as autoridades dele e vai atrás da sua cura. Você quer nessa noite ir atrás da tua cura, amado? Jesus está passando aqui nesse corredor nessa noite. O Espírito Santo está aqui perto de você. Fica ligado na palavra que Deus quer uma cura para ti nessa noite. Tem alguma área da tua vida que Deus quer te curar. Naamã estava com uma área só, pastora. As guerras externas ele estava ganhando todas, mas ele estava perdendo na guerra interna. Aleluia! E aí, meus amados? Não quero demorar muito, porque é muita coisa para falar, mas vamos devagarzinho aqui. Então Naamã, ele notificou a seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina, dizendo, aqui, ó. Então, desculpa, irmãos, 4. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Naamã estava levando dinheiro para pagar aquilo lá, para pagar a cura. Mas a cura não tem dinheiro. O pedido dele, de graça dei, de graça receber. Mas Naamã, ele tem uma atitude bonita ali, pastora.
Naamã tem uma atitude de pedir licença para o rei dele para ir lá. Ele não vai ser desobediente. Ele não vai sair para fazer alguma coisa sem falar com a autoridade dele. E aqui, igreja, eu destaco um ponto importante. Quantos e quantos irmãos de dentro da igreja tomam às vezes uma atitude precipitada sem falar com o pastor da igreja, sem falar com a pastora, sem falar com a autoridade, vão fazer alguma coisa lá sem falar com a tua autoridade? Não. Primeiro peça licença para o teu pastor e para a tua pastora, amado. Eles são a tua autoridade aqui dentro da igreja, no reino espiritual. Na profissão dele, ele vai lá, vai mandar uma petição e vai pedir para o rei. O rei da Síria, chamado Ben-Hadad, o rei Ben-Hadad vai dizer assim: não, eu vou te mandar lá, Naamã. Poxa, ele sabe que o Naamã é um grande chefe, uma autoridade. E o Naamã vai dizer: eu vou lá, porque eu quero a cura. Mesmo sabendo dos riscos, pastor Edivaldo, tipo uma outra nação que eles viviam em guerra. Mesmo sabendo, pastora, do perigo, que ele poderia morrer de estar lá numa outra nação de guerra. Mas o Naamã tem fé que ele vai ser curado. Ele tem fé que nenhum perigo pode bater nele, porque ele quer ser curado. Quantos medos você tem aí de receber a tua cura? Você está travado de dar um glória aí, amado? Dá um glória. Deus quer te dar a cura nessa noite. E Ben-Hadad, a autoridade, ela manda ele lá, faz uma carta e pede para o rei. O rei da época lá de Israel era o Jorão. Vai pedir para o rei Jorão: rei, recebe aí o Naamã. Quando o Jorão vai ver que o Naamã chega com a carta, o Jorão, ele rasga toda a veste dele. Ele fala assim: acaso sou eu que tenho o poder de vivificar? Olha o que o Jorão vai fazer. O Jorão está acostumado num sistema de guerra, onde que a Síria e Israel viviam em guerra. O Jorão não vai olhar aquela carta como um pedido de ajuda. O Jorão vai olhar aquilo como que seja uma atitude de guerra. Mas o profeta Eliseu vai ver o outro lado da moeda. Olha só, acompanha comigo aqui rapidamente aqui. Olha o que vai falar aqui o profeta. Glórias a Deus, aleluia. Acompanha comigo, amado. Olha só. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim. Mas sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, ele mandou dizer ao rei: por que tu rasgasse as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia! Enquanto de um lado da moeda tinha um homem ali que queria matar a alma, enquanto tinha um homem ali, o rei, que não queria receber aquele pedido de ajuda, do outro lado tinha um profeta que aproveitou a oportunidade para ganhar aquela alma para Jesus. Enquanto de um lado um via que era uma atitude de guerra, do outro lado um via que a misericórdia e o poder de Deus ia se manifestar. Enquanto um estava olhando ali pelo lado normal, pelo lado físico, o outro estava olhando pelo lado espiritual. Aleluia! E quantas vezes, pastora, nós olhamos para as pessoas pelo lado físico, esquecemos de olhar pelo lado espiritual, aleluia. Quantas e quantas vezes nós mesmos matamos almas. Quando eu estou falando isso aqui é porque Deus está dizendo, está mandando dizer, já aconteceu comigo. Às vezes numa palavra a gente pode ficar nervoso, interpretar mal uma palavra, interpretar mal um olhar, interpretar mal até uma postagem lá no Facebook, no Instagram, e achar que estão atingindo nós. Mas não é isso. Deus, Ele quer que você ganhe e conquiste aquela alma para Ele. Aleluia! Ei, o Eliseu aproveitou aquela oportunidade para conseguir ganhar o Naamã. Ele aproveitou aquela oportunidade para falar com o Naamã que existia profeta em Israel. Aleluia!
O profeta está passando aí pelo teu lado aí, aleluia. O grande profeta está passando aí do teu lado. Aceita nessa noite aí a oportunidade. Glória a Deus. Oh, Jesus poderoso. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Aleluia. Glória a Deus. Tinha um propósito, irmão, para aquele homem. Tinha um objetivo, tinha uma meta para aquele homem. Mas ele vai chegar na casa do profeta e ele vai se entristecer com o que vai acontecer agora. Porque uma autoridade daquelas, eu devo imaginar, pastora, chega uma autoridade, vou colocar para os dias atuais. Chega na casa da pastora, chega na minha casa, uma autoridade lá que a gente não imagina, gigante na porta nossa. Nós homens vamos fazer o quê? Vamos preparar um banquete, vamos fazer uma festa para aquela autoridade. É uma grande autoridade. Mas o profeta usava o lado espiritual da fé. O profeta não preparou o banquete. O profeta falou assim: ô Naamã, lá fora tu pode ser poderoso, lá fora tu pode ser comandante, tu pode ter sido recebido pelo rei de Israel, pelo rei da Síria, mas aqui quem manda é o Deus de Israel, aleluia. Aqui quem entra no reino dos céus não é quem manda, é quem obedece. Ei, o Naamã vai ficar revoltado, porque o Eliseu vai mandar um mensageiro. Já pensou? Tu vai lá na casa do profeta e o Eliseu vai ficar doido, ele vai dizer assim na palavra: pensei que ele ia botar a mão em mim, que ele ia orar, ia colocar a mão onde que estava a doença. Eu pensei que ele ia orar, ia botar a mão. Ele me manda um mensageiro para me mandar banhar 7 vezes no rio Jordão. E amados, o rio Jordão era um rio barrento. Era um rio que muitos ali, eles preferiam o quê? Os rios de Damasco, que eram rios limpinhos. Aleluia. Ele vai dizer: será que não era melhor que ele tivesse me mandado me banhar num dos rios de Damasco? Aleluia. Mas eu quero te dizer nessa noite, não é como você quer, é como Deus quer. Não é como tu está pedindo, é como Deus manda que seja. O Jordão podia ser a simplicidade, o Jordão podia ser a humildade. E aí eu já quero te dizer nessa noite um outro ponto importante. Às vezes você está num lugar simples, você está num lugar que Deus te mandou ficar num lugar simples, e vem outras pessoas encher a tua mente, encher a tua cabeça e dizer: o que? Tu está naquele lugar, mas tu podia estar num lugar bem melhor, tu podia ir lá para tal lugar, tu podia ir para tal lugar. Mas você está no lugar que Deus te escolheu nessa noite para estar. Você está no lugar que Deus te escolheu, na simplicidade, onde Ele te colocou, e para fazer a missão nesse lugar. Aleluia. Não adianta contestar, ele tentou contestar. Não adianta fugir da direção do Senhor. Domingo passado o irmão pregou aqui, né? Lindo, sobre Jonas, que fugiu da direção do Senhor. Ao invés de ir para Nínive, foi para Tarsis. E o que aconteceu? Aí vem o prejuízo. Não adianta fugir da direção do Senhor. Deus falou para ele: é no Jordão. Aí, meus amados, me vê uma coisa muito importante aqui. Vai chegar um subordinado dele e vai dizer assim: será que não era melhor fazer aquilo que o profeta está te falando? Olha só, será que não é melhor ouvir o profeta? É um subordinado, é um soldado, é uma pessoa. Pai, será que não é melhor fazer aquilo que o profeta está falando? Pensa no medo que esse soldado não deve ter tido para falar com ele na hora. Pensa no medo que ele não deve ter tido de falar que dali podia perder um privilégio, podia perder até o cargo. Mas ele falou aquilo que Deus mandou ele falar. Abre a tua boca, amado, para falar aquilo que Deus manda tu falar no teu trabalho.
Abre a tua boca para falar aquilo que Deus manda tu falar aqui nesse bairro do Imaruí. Não tenha medo nem de autoridade, nem de pessoas que você pode ter medo por algum problema. Porque se é Deus que está mandando tu abrir a tua boca para ganhar essas almas para o Senhor, Deus te escolheu para isso. E Deus vai cuidar de você. E o Naamã, ele vai ter humildade para ouvir o servo. E então ele vai pensar e vai dizer, não, então eu vou me banhar as 7 vezes no Rio Jordão. E amado, eu quero dizer para ti nessa noite, por quê? Pergunta para mim, por que, pastor? Que foi 7 vezes. Sabe por que foi 7 vezes? O Naamã, ele tinha um problema específico, uma lepra num local. Se ele tivesse a lepra no corpo todo, meus amados, ele não ia aguentar a viagem, ele não ia aguentar toda aquela caminhada. Mas era um lugar específico que ficava escondido. Mas Deus não queria tratar só de um lugar específico. Deus tinha mais lugares para tratar com ele. Ei, talvez o primeiro mergulho foi orgulho. O segundo mergulho, mais humildade. O terceiro mergulho, outra área. Que área nessa noite que você quer que Deus trate contigo? Aleluia! Que área nessa noite você quer que Deus trate contigo? Dá mais um tempinho ainda, pastor? Já tem mais um pouquinho? Queria convidar a banda Só queria convidar a banda e convidar vocês para ficar de pé. Se a banda puder louvar aquele hino último que a irmã louvou ali, tá? Quero pedir para você ficar de pé nessa noite, que Deus quer nessa noite te curar na área da tua vida que está te afetando. Aleluia! Eu queria que você viesse aqui na frente, aleluia, vem aqui na frente. Nós vamos estar orando, quero convidar o pastor Edivaldo, a pastora, para nessa noite nós estamos orando com você. Enquanto a banda pode estar louvando aí, nós vamos orar por você nessa noite. Aleluia! Vem aqui na frente, meu amado, vem cá. Vem cá que Deus te escolheu. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tem um olhozinho aí, pastor, em nome de Jesus. Aleluia. Para concluir nessa noite, Deus quer te curar na área da tua vida que você está com problema. Amém? Vamos louvar a banda. Aleluia.